Abra a tua Bíblia no livro de Mateus. Na verdade é algo que eu já venho trabalhando isso com a igreja. É necessário que eu e você entendamos algumas verdades. Verdades nos fundamentam. Verdades nos dão segurança. Por isso que a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que a Bíblia faz, ou o que a Bíblia é, nada mais um livro escrito por homens, inspirado por Deus, para que nos desse o norte, para que nos desse princípios. Por isso que ela é tão importante, porque essa palavra, ela é uma palavra que veio de Deus para o homem. E nós sabemos que Jesus Cristo é praticamente a revelação ou o tema da Bíblia, o assunto da Bíblia. E eu quero compartilhar com os irmãos algo que essa madrugada o Senhor me deu, uma palavra que veio no meu espírito no livro de Mateus, uma palavra muito conhecida, capítulo 16. Deixa eu contar um negócio para vocês, querido. Algum tempo atrás eu estava vendo uma matéria. E às vezes nós, como seres humanos, vivemos uma vida medíocre, uma vida de frustração, uma vida de tristeza, uma vida de depressão, uma vida de crises. Hoje existe a crise de identidade, a crise de existência, várias crises, porque nós não sabemos quem nós somos. E um dia eu estava vendo uma reportagem que aconteceu em Londres, na Inglaterra. Existia um mendigo, e aquele mendigo ficava num determinado lugar, na rua, perto de um café, onde várias pessoas, principalmente profissionais que trabalhavam com informação, iam tomar café no final da tarde. E um dia, um certo jornalista estava ali e começou a olhar para aquele mendigo. E ele olhando para aquele mendigo e via aquele mendigo muito ali. E de repente ele percebeu que os traços facial daquele mendigo era parecido com alguém que ele já tivera visto. E ele então foi atrás desta pessoa para saber se esta pessoa tinha parente. E esta pessoa era um homem, um industrial, bilionário. E este homem havia morrido. E ele descobriu, por pesquisa, que este homem deixara toda a sua fortuna para uma entidade filantrópica, de caridade. E então foi conversar com aquele mendigo. E aquele mendigo dissera para aquele homem que não tinha família, pois era ele filho de uma ex-prostituta que já tinha falecido. E aquele jornalista percebeu que ele tinha traços muito fortes daquele homem. Então, ele foi investigando e ficou sabendo que aquele homem tinha caso com uma prostituta. E aí, ele tinha uma certeza, mas precisava exatamente de algo que comprovasse. Aí ele entrou com processo, arrumou um advogado, e então o juiz deu ordem para exumar o corpo daquele homem e fazer DNA. E quando fizeram DNA, constatou que aquele mendigo era filho de um bilionário. Como vocês acham que depois ficou a vida daquele mendigo? Porque muitas das vezes nós vivemos uma vida medíocre, porque nós não conhecemos quem nós somos. Eu estava falando que hoje muitos vêm à igreja, muitos estão na igreja. Impressionante que eu estava ministrando aqui há uma semana atrás, e de repente uma pessoa tocada foi conversar comigo e falou: pastor, eu tenho muitas dúvidas sobre Deus, se Ele realmente existe. E é uma pessoa batizada, se Ele realmente existe,
Eu tenho muitas dúvidas. Eu não sei se ele existe, eu não sei se o que eu faço está certo ou não, eu não sei se eu devo vir à igreja ou não, então eu tenho muitas dúvidas. E eu me perguntei quantas pessoas estão dentro de igreja, dentro de multidões, e estão nessa condição. Porque eles não conhecem, não tiveram experiências com Deus. Eu repito, nós vivemos uma vida medíocre, uma vida até mesmo de sofrimento, uma vida de ser mendigos espirituais ou emocionais, porque nós não conhecemos a nossa realidade, não conhecemos a nossa verdade. Eu tenho visto que hoje a igreja evangélica ela é muito mais uma igreja de mendigo do que uma igreja de filhos. Uma igreja que conhece a sua natureza, uma igreja que conhece exatamente o seu destino, uma igreja que conhece a sua missão, uma igreja que conhece o seu propósito. Eu tenho dito nesses dias que a igreja evangélica se tornou uma igreja de consumo. Tudo que ela busca é apenas consumo. O hoje, o empoderamento, o status. Porque ela não sabe exatamente quem ela é. E Jesus se preocupou com isso sim, principalmente quando já estava chegando o fim do seu ministério terreno. Então, um certo dia, ele convida os discípulos para que fossem até Cesareia. Porque ele quis tratar de assuntos sérios, de assunto tão relevante para a nossa própria fé, ou para a fé dos discípulos, porque disso dependia toda a missão que hoje chegou até nós, a igreja. Aqueles 12 homens que se tornaram 11 homens, eles saíram, espalharam o evangelho, porque eles entenderam, experimentaram e conheceram essas verdades. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que te trouxe hoje aqui? O que te trouxe na igreja hoje? O que te faz vir à igreja? Pastor, você está perguntando isso? Você não tem medo com que as pessoas não venham para a igreja? Eu não. Porque existem muitos que estão na igreja, elas não são a igreja. Existem muitos que estão na igreja, mas elas estão tão perdidos quanto muitos que estão lá fora. Por isso nós estamos vendo pastores caindo, casamentos acabando dentro da igreja, pessoas dentro da igreja com uma vida mundana, mentiras, fofoca, todo tipo de coisas totalmente desagradadas a Deus. Porque as pessoas, elas estão na igreja, mas elas não são a igreja. E eu, querido, nessa noite, entendendo isso, e creio que o Espírito Santo falando muito forte no meu coração, a Bíblia diz que Jesus estava levando aqui os discípulos do versículo 16 para Cesareia. Mas Jesus queria os interrogar. E Jesus fez a seguinte pergunta para os discípulos: o que é que vocês ouvem a respeito do Filho do Homem? O que as pessoas, qual é o conceito que as pessoas têm do Filho do Homem? Filho do Homem era um título messiânico que todo judeu sabia. O filho de Davi viria exatamente de um nascimento virginal, de uma mulher, e receberia esse título, Messias, o ungido Salvador. E ele perguntou para os discípulos, o que as pessoas falam acerca do Filho do Homem? Uns disseram, eles dizem que você é Jeremias. Outros dizem que você é Elias, que ressuscitou. Outros dizem que você é um profeta. E Jesus não se manifestou. Porque deixa eu te falar uma coisa. O que as pessoas lá fora pensam do Jesus da Bíblia, ele não leva muito em consideração. Porque isso não vai mudar nada. Por isso que Jesus não se manifestou. Agora Jesus restringe a pergunta. E vocês? Porque é isso que vai fazer a diferença. O conceito que vocês tiverem acerca de mim é que vai fazer a diferença. Porque eu estou colocando um projeto na mão de vocês. E o que vai fazer a diferença é o conceito que vocês têm acerca de mim. Por isso que eu creio que é necessário que as pessoas conheçam a Deus.
Eu creio que naquela hora muitos pararam, pensaram, alguns devem falar, olha, não vou responder porque senão posso dar uma bola fora, né? Mas tinha alguém lá, muito extrovertido, que não estava nem aí com a paçoca, que primeiro ele fazia, depois é que ele pensava. Tem muitos assim, não é? Primeiro faz, depois é que pensa, ih, meu Deus. Normalmente pessoas extrovertidas são assim. Fala para o teu irmão, é necessário pensar primeiro, depois fazer. Você vai evitar muitos erros. Pedro era precipitado e Pedro já saiu e ele diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse assim, Simão, Bar-Jonas, ou Simão, filho de Jonas, não foi o sangue ou a carne que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Primeira coisa, quando Pedro teve entendimento de quem era Jesus, a resposta seguinte foi, você é um bem-aventurado, você é um abençoado. Toda pessoa que entender, que conhecer exatamente que aquele que esteve na terra, aquele que morreu, aquele que ficou sepultado, mas o sepulcro não o segurou, ao terceiro dia ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai, este é bem-aventurado, este é abençoado, este é feliz, sabe por quê? Porque ele está sentado acima de todo poder, acima de todo principado, acima de todo governo, poder está debaixo dos seus pés. Prova disso é a história, está nos anais da história, que esta igreja, quando fala igreja evangélica, a igreja protestante, a igreja foi perseguida, tentaram destruir a igreja, tentaram matar a igreja, tentaram acabar com a igreja, mas faz mais de 2000 anos que ela existe e vai permanecer para sempre. Sabe por quê? Porque ela é a igreja do Senhor Jesus. O que me trouxe para o Brasil foi apenas uma convicção. Ele me chamou. Isso me fez enfrentar as dificuldades, me fez passar fome, sentir frio, passar frio, enfrentar problemas de ordem habitacionais, mas eu sabia quem estava comigo. Eu sabia quem está comigo. Eu sei quem está comigo. Quando Jesus falou, ele perguntou, e vocês? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é Jesus para você? O menino não teve coragem de me falar, pastor Marcos. Quando eu escuto o pastor falando assim, Deus me falou, Deus me apareceu, eu pergunto, será que Deus apareceu mesmo nele? Ele está sendo sincero. Querido, quem ele é para você? Pedro teve uma revelação. E eu repito, o que vai fazer diferença na tua vida é o conceito que você tem, quem é Deus na tua vida. Se é João, se é Maria, se é Antônio, se é Pedro, se é Daniel, se é Manuel, se é comunidade, se é igreja protestante, quem é Jesus? E quando Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Diga para o teu irmão, teu Deus é um Deus vivo. Se o teu Deus está morto, baixa a tua cabeça. Mas se ele está vivo, levanta a tua cabeça e dá um glória a Deus bem forte no nome de Jesus. Eu creio no Deus vivo. Eu sei quem é Deus para nós. Eu já ouvi tanta coisa. Essa obra vai fechar. Nunca precisei responder. Sabe por quê? Porque eu sei quem está conosco. Eu sei quem é Deus. Podem se levantar principados, potestades, governo. Eu sei quem é Deus. Eu sei quem está no nosso meio. Eu sei quem está nos enviando. Eu sei quem é Jesus. Eu sei. No livro de Lucas, capítulo 12, versículo 49, escuta bem o que eu vou te dizer.
A Bíblia diz que houve festa em Jerusalém, como havia as festas religiosas, 3 festas por ano, e todas as famílias subiam com seus filhos para Jerusalém. E Maria e José naquele dia também subiram com seus filhos, e subiram com Jesus. Se Jesus já tinha 12 anos, calculo eu, Maria já teve mais filho. Sobe, porque se você for ler no livro de Mateus capítulo 13, versículo 53, diz que Maria teve outros filhos. Eles dizem que não, mas está lá escrito na Bíblia que Maria teve outros filhos. E Maria subiu a Jerusalém com Jesus. Como acontece nos dias de hoje, festa, alegria, euforia, elas ficaram tão dominadas com alegria, como existe hoje muitos movimentos aí, né? Povo atrás de movimento, aquela euforia. Cuidado, a Bíblia diz: sede sóbrio. Não se deixe embriagar com as tuas emoções por causa das conquistas, por causa das situações. Não, sede sóbrio. Mantenha o foco. Fala para o teu irmão: mantenha o foco. Não desvie o teu foco. A obra que Deus te deu, Deus vai completar no nome do Senhor Jesus. Amém? Não desvie o foco. Maria ficou tão, tão apaixonada com aquelas festas, tão eufórica, que elas foram embora. Depois de 3 dias é que viram que Jesus não estava com ela. Aí eles subiram para Jerusalém, procuraram nos parentes, subiram para Jerusalém, encontraram aquele menino de 12 anos. Escuta bem, 12 anos. Sabe por que 12 anos? Porque em Israel, naquela época, a vida civil, ou a vida com responsabilidade, começava a partir dos 12 anos. 12 anos, uma criança era levada no templo, passava por uma sabatina dos mestres, para se declarar que aquele jovem era completamente responsável, a partir daquele momento, pelos seus atos. Hoje nós vivemos uma sociedade que o menino de 16 anos não é responsável pelos seus atos. Só ele é responsável para votar. Mas pelos seus atos não. Por isso há tanta barbárie por aí. Porque desde cedo nós não estamos impondo responsabilidade para o jovem. Os jovens de hoje querem muitos direitos e menos dever. Mas voltando no nosso texto, Jesus aos 12 anos estava no templo, e quando Maria encontra Jesus no templo, Maria vem toda, assim, preocupada e diz: filho, aonde estavas? Nós te procurávamos. Jesus respondeu: você não sabe que me convém cuidar dos negócios do meu pai? Escuta bem, aos 12 anos, ele sabia quem ele era. 12 anos, ele tinha consciência quem ele era. Ele sabia o propósito da sua vida. Ele sabia quem ele era. Existe muita gente que não sabe quem é. Tem gente talvez aqui que ainda acredita que veio da evolução. Tem gente que está procurando um parente primata próximo. Tem gente que acha que veio do Big Bang. Quem você é? Isso é que vai fazer diferença na tua vida. Eu sei quem eu sou. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo assim, quando chegaram para Paulo e disseram para ele: Paulo, foge, zarpa. Paulo, zarpa, foge, sai do Império Romano, porque Domiciliano, o Nero, está tu atrás para te decapitar, te matar. Sabe o que Paulo falou? Ei, você acha que homem como eu foge? Olha para o teu irmão e fala: para de fugir. É tempo de enfrentar. Se Deus é contigo, quem será contra ti? Agindo Deus, aleluia. Agindo Deus, quem impedirá? Deixa eu te falar uma coisa: Deus age no invisível. Deus age quando ninguém está vendo. Ninguém está vendo, você não está sentindo nada. Deus está agindo. O apóstolo Paulo diz no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12: eu sei em quem eu tenho crido. Pode Nero se levantar, pode Domiciliano se levantar, pode o exército romano se levantar. Eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Diga para o teu irmão: só acontece na tua vida aquilo que Deus permitir. Tem gente, olha,
fulano foi no tal macumbeiro, eu ouvi, não fala para ninguém, foi fazer uma macumba para você. Olha, se eu fosse você, ficava atento. Olha, estão se levantando aí, disseram exatamente que vão te derrubar. Disseram, olha, colocaram uma cabeça de tigre, uma cabeça de vaca no tal terreno, colocaram lá 7 velas. Pode se levantar, podem fazer. Eu sei em quem eu tenho crido. E sei que Ele é poderoso. Eu estou falando porque vim de uma família, vim de um lugar, e eu lembro que meu pai um dia acordou, quando eu me entreguei, eu tinha 6 meses, 4 meses de convertido, e eu já estava orando no bairro. Deus, o Senhor vai mudar esse sistema. Deus, esses macumbeiros vão se converter. Deus, essa cidade vai mudar. Deus, o Senhor vai converter. Um dia meu pai fazia parte lá do grupo deles. Meu pai acordou e falou assim: meu filho, vem cá, eu estive numa reunião, pare com isso. Você vai à igreja, não precisa convidar ninguém. Vai você sozinho. Sabe por quê? Veio fulano de tal, veio Beltrano e falou assim: cuidado, olha o que teu filho está fazendo. Ele, senão, vai se ver conosco. Eu falei para meu pai: ei, velho, calma, fica tranquilo. Eu sei quem comigo está. E eu sei que é poderoso para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Todas aquelas festas macabras, diabólicas, acabaram. Muitos feiticeiros se converteram. Os filhos estão servindo o Senhor. Os filhos estão louvando o Senhor. Já não existe centro de macumba no bairro. Pergunta para o teu irmão: quem é você? Tem gente que pensa que é qualquer coisa. Amém, pastor? Você não é qualquer coisa, não. Amém, glória a Deus. Dá um cutucão para o teu irmão e fala assim: você não é qualquer coisa, não. Se você é nessa noite, você pode ser filho de Deus. Jesus disse para Maria: por que me procuras? Não sabes que me compete cuidar dos negócios do meu pai. Ele é meu pai. Aos 12 anos, ele teve ciência. Ele sabia quem ele era e sabia qual era o propósito do seu nascimento. Qual é o propósito do seu nascimento? Da mulher sunamita, quando a crise chegou, lá no capítulo 18, se não estou enganado, 17, perdão. 1 Reis, quando Elias eu encontro, 16 de 1 Reis, e diz assim: vem cá, o que você tem na sua casa? O que você tem na sua casa? Tem um punhado de farinha, um pouco de azeite. Vai, faz um bolo para mim. Ei, profeta, não faz isso não, porque só tem um pouquinho para fazer hoje e amanhã. Comeremos hoje e amanhã, porque certamente morreremos. Tem gente que acha que está passando nessa vida para comer, beber, divertir, porque depois vai morrer. Ei, a vida é muito mais do que isso. Isso é uma filosofia diabólica, humanista, voltado totalmente para os desígnios errados do coração do homem. Paulo fala isso no livro de 1 Coríntios capítulo 15, quando ele começa a falar da morte, que a morte não é tudo, como muitos diziam. Isaías falou isso: a vida não é comer, beber, porque certamente amanhã morreremos. Diga para o teu irmão: você sabe qual é o propósito da tua vida? Se você não sabe quem você é, como você vai entender o propósito da tua vida? Você sabe por que Deus te abençoou? Numa família, você sabe por que Deus te abençoou? Numa igreja, você sabe por que Deus te abençoou nessa cidade? Você sabe por que Deus te deu o negócio? Você sabe por que Deus te dá o dinheiro? Você sabe por que Deus tem te abençoado? Você sabe por que Deus te deu essa profissão? Você sabe por quê? É porque existe um propósito de Deus na tua vida. Pior coisa é o homem morrer sem saber do propósito de Deus para a sua vida. A igreja está muito fútil. Comemos, bebemos, ficamos ricos, estamos bem. E os que estão morrendo lá fora? A Bíblia diz que Jesus estava diante de Pilatos. Jesus estava diante de Pilatos. A primeira verdade que eu estou falando aqui é quem Jesus era. Ele descobriu que ele era filho. Ele teve consciência aos 12 anos que ele era filho de Deus. Quando você sabe quem você é, você sabe qual é o propósito da tua vida. Por isso tem um monte de gente aí perdido, sabe, no pecado, nas drogas, porque não sabe o propósito da sua vida. Eu vejo um bando de jovens lá reunido. Música rave, né? Tocando. Que loucura! O cara nem sabe o que está tocando. Só tá...
Eu vi esses tempos uma moça bonita subindo num poste lá, com um copo de cerveja. Que propósito é? Mas também hoje os pais influenciam. Desde cedo os pais não levam. Ei, deixa eu te falar uma coisa, você que é pai. Os filhos são herança do Senhor. Creia no que eu estou falando ou não. Todos nós daremos conta de tudo que Ele nos deu. Todos nós. Você vai dar conta dos seus filhos. Eu vou dar conta dos meus filhos. Sabe por quê? A Bíblia diz no Salmo 90 que os filhos são herança do Senhor. Hoje os filhos são presépios. Né? Coloca os artifícios e tal. Vai para a pracinha. Que linda. Modelo. Né? Vai daqui a pouco para a prostituição, para as drogas, para os... Depois fala, Deus, o que você fez, Deus? Aonde está Deus? Como é que eu vou acreditar em Deus? Ei, Deus te deu. Jesus disse, por que me procuras? Não sabes que eu vim cuidar dos negócios do meu pai? O filho cuida dos negócios do pai. Diga para o teu irmão, o filho cuida dos interesses do pai. Será que nós como igreja estamos cuidando dos negócios? A igreja fica assim, pastor William, me dá, eu quero. Deus já deu. É para nós cuidarmos. Eu me coloco, eu estava dizendo domingo aqui, o que faz diferença é a nossa posição no mundo espiritual, quem nós somos. Como eu disse, nessa história, aquele jovem vivia como mendigo, mas o dia que ele descobriu que ele era filho de um bilionário, tudo mudou na sua vida. Fala para o teu irmão, você só precisa saber uma verdade. Deus é Pai, e Ele quer ser teu Pai. Deus quer que nós nos relacionemos com Ele, de pai para filho e de filho para pai. Eu já contei muito essa testemunha aqui. Eu conheci, nos anos 90, uma missionária Janice, assembleana, que esteve em Angola. E ela um dia falou assim, eu cheguei em casa, frustrado, porque nada acontecia na minha vida. Aí um dia eu cheguei, depois de um culto abençoado, puxei uma cadeira, sentei e puxei outra cadeira e falei, pai, senta aqui e eu vou sentar aqui. Eu quero falar de filha para pai e quero que o pai fala de pai para filho. E nós tivemos uma conversa ali, de pai para filho e de filho para o pai. Isso mudou a minha vida. Com 30 e tantos anos, conheceu o príncipe, casou, tem 2 filhas, morava na favela de Diadema, hoje tem 2 lojas em Angola, continua fazendo missões, veio para Maringá, comprou uma baita de uma casa, porque o dia que ela entendeu quem era Deus para ela, a sua vida mudou. Sabe quando é que a nossa vida vai mudar? Quem é Deus para nós? Se Deus é Manuel, se Deus é João, se Deus é Maria, se Deus é Antônio, se Deus é Francisco, nada vai mudar na tua vida. Mas se você entender que Deus se manifestou na pessoa de Jesus Cristo, e Ele é o verdadeiro Deus, isso muda a tua vida. Amém? Glória a Deus. Jesus estava diante de Pilatos, naquele julgamento, depois de ter sido maltratado, depois de ter apanhado, Jesus está diante de Pôncio Pilatos, vocês conhecem a história. Pilatos pergunta para ele, és tu o rei dos judeus? Jesus não falou nada. Pilatos disse, você não vai falar nada, admirou-se com silêncio, porque se fosse eu e você diante de um julgamento, as pernas já, ai meu Deus, né? Tremendo, olha, eu estou com medo, olha só de pensar o que pode acontecer comigo, eu estou com medo. Ei, para de ter medo, para de ter medo. Deus é contigo, fala para o teu irmão novamente, Deus é contigo, não temas, tenha fé, Ele é contigo. Jesus não respondeu para Pôncio Pilatos, palavra alguma. Pilatos se admirou, Pilatos disse, acaso você não sabe que eu tenho toda a autoridade para te matar, para te entregar e para te soltar? Jesus falou, opa, agora já é diferente. Falar de autoridade é diferente. Nenhuma autoridade teria sobre mim se não viesse do meu Pai. Sabe por que eu estou nas tuas mãos? Porque Ele é que me entregou nas tuas mãos. Não pensa que é o teu poder. Ei, quando acontece algo com o crente, não pensa que é o diabo. É o diabo, sai fora. É o diabo, só se você estiver em pecado.
Deus quer te levar a uma experiência. A igreja evangélica hoje tudo é o diabo, 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 é o diabo. Ei! Os que são nascidos de Deus, o maligno não pode tocar. Eu creio, eu nasci, sou filho, o maligno não pode tocar, a não ser que eu estou em pecado. A igreja evangélica hoje se tornou uma religião do medo. Se você não dá, o diabo vai entrar na tua vida. Se você não fazer esse voto, o diabo vai entrar na tua vida. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu estava falando aqui de manhã, eu peguei uma senhora de uma certa igreja. Meu Deus, ela chorando, falou: pastor, não aguento mais. Toda vez que eu vou para a igreja, só manifesta o demônio. Por quê? Esses dias o pastor chamou o demônio que estava no meu filho nas drogas para entrar em mim. Falei: entrou, pastor. Falei: como você sabe que entrou? Ah, porque o demônio falou. Falou através de quem? Através de mim. Você ouviu que eu ouvi? Então não é demônio. Tua mente. Você é mãe? Só. Você quer ver teu filho livre? Lógico que quero. Então, se eu usar essa autossugestão, chamar exatamente como você quer responsabilizar o demônio, para dizer que o demônio saiu, você vai estar suscetível à minha manipulação. Semente. E aí muitos, é porque Deus. E cadê o filho? Está liberto? Não, teu filho precisa de tratamento. Teu filho precisa de tratamento especializado. Pastor, mas eu não tenho condição. Ué, você não dá dízimo e oferta na tal igreja? Vai lá. Pastor, eles falam que eles não têm esse tipo de trabalho. Está vendo? Nessa hora eles falam: você vai para a comunidade. Lá está o pastor Marco e o pastor Manuel. Procura eles lá. Né? Na hora de pegar no chifre, pastor Marco e pastor Manuel. Na hora das bênçãos, tchau. Mas como Deus é bom, diga para o teu irmão: Deus é bom. Arrumamos uma vaga. E amanhã esse menino estará sendo internado no nome de Jesus. É isso que eu creio. Jesus fala para o apóstolo Pilato: nenhuma autoridade terias, se não fosse meu Pai que te desse. Pilatos pergunta novamente: você é rei dos judeus? Ele disse: agora eu vou responder. Para isso eu nasci. Olha, Jesus sabia por que ele nasceu. Pergunta para o teu irmão: você sabe por que você nasceu? Eu nasci só para sofrer. Não aguento mais sofrer. Oh, meu Deus. Por que o Senhor me trouxe? O que eu vim fazer nessa vida? Não aguento mais sofrer. Até quando, Jesus? Pergunta para o teu irmão: até quando? Até o dia que você saber quem você é. E quem é Deus na tua vida. Porque tal é o pensamento do homem, assim será o homem. Isso é o pensamento. Se eu pensar que tudo para mim é difícil, que tudo para mim é uma luta, que tudo acontece comigo, assim vai acontecer na minha vida. Escuta que eu vou te dizer. Eu creio que ciência também é verdade. O que envolve nossa vida é energia. O que envolve nossa vida é energia. Amém ou não? Quando você precisa, os dois maiores órgãos que eu entendo do corpo humano, quando você precisa fazer um exame do coração, você faz qual exame? Eletrocardiograma. Está falando de energia. Quando você for fazer um exame da cabeça, eletrocefalograma, está falando de energia. Ei, você é o que você atrai. Você é o que você atrai. Eu creio que a fé é poder. Eu creio que a fé é poder. A energia que vem da palavra de Deus, que vem de Deus para as nossas vidas. Por isso que a Bíblia diz: todavia o meu justo viverá. Fala para o teu irmão: o justo tem que viver pela fé. Fé. Não desistir. Não retroceder. Não dar importância ao que falam de você. Mas naquilo que você crê. Se Deus falou contigo, creia. Se Deus não falou contigo, creia também do mesmo jeito. Jesus disse: para isso eu nasci. Eu nasci para governar. Olha para o teu irmão e diz: esse pastor está parecendo muito presunçoso. Mas é verdade. Fala para o teu irmão: você nasceu para governar. Amém.
Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E criou Deus o homem, à sua imagem e à sua semelhança. É a Bíblia. E deu a ele o quê? Domínio, governo, sobre toda a terra. Diga comigo, sobre toda a terra. Dá um cutucão no teu irmão e fala assim: você foi feito do pó da terra. O homem que não consegue governar os seus sentimentos, a sua vontade, os seus desejos, não consegue governar o que Deus coloca na sua mão. Hoje qualquer coisa, o cara já cai no pecado. Deus nos fez para governar, para dominar. Se nós não conseguimos nem dominar nós mesmos, se você não consegue administrar os teus sentimentos, tua vontade, o que passa na tua vida, como você vai conseguir administrar o que Deus tem para você? Eu nasci para dominar. Esse domínio começa a partir de mim mesmo. Sabe quando você está diante de uma prova? Um dia fui fazer uma prova. Estudei tanto. Cheguei naquela sala. De repente, quando eu peguei a prova, me deu um branco. Aquela ansiedade, tudo isso me deu um branco. Eu peguei, falei, meu Deus. Aí o professor falou, você está passando mal? Tô. Deixa eu ir respirar um pouco. Saí fora. Comecei a dominar os meus sentimentos, a minha ansiedade. Ei, sentimento, ansiedade. Comecei a dominar. Porque quando você domina as tuas ansiedades, você libera a tua capacidade pensante. Quer ver uma prova disso? Jesus e a mulher adúltera. Chegaram para Jesus, ele estava lá, pegamos essa mulher em pleno ato de adultério. Na lei que tu dizes que vieste cumprir a lei, Moisés manda que apedrejamos. E tu o que dizes? Jesus que veio dar vida, como é que ele ia dar ordem para matar aquela mulher, apedrejar? Mas aquela mulher foi pega em pleno ato de adultério. Sabe por que Jesus não deu palavra nenhuma? Porque ele estava sob tensão. Deixa primeiro governar, dominar os meus sentimentos, dominar a mim mesmo. Porque quando nós conseguimos dominar nossa vontade, nosso sentimento, nosso desejo, aí vem a solução. Fala para o teu irmão, nunca hajas precipitadamente. Diz a Bíblia, peca, erra o precipitado. Quando alguém chega te pressionando, não responda. Para, pensa, respire, vai orar, depois responda. Amém? Jesus disse, para isso eu nasci. Querido, segunda verdade, toda igreja nasce de uma revelação. Fala comigo, toda igreja nasce de uma revelação. Hoje é comum as pessoas abrirem a igreja. Tem aqueles que dizem, eu também vou abrir uma igreja para mim. Vai e abre. Vai ver se vai dar certo. Se desse certo, o que mais teríamos? Eram igrejas bem-sucedidas. O que mais temos hoje é a igreja que se fecha. Sabe por quê? Porque Jesus disse para Pedro, Pedro, não foi o sangue ou a carne que te revelou, mas meu Pai é que te revelou. Mas eu te digo também que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Diga comigo, a igreja nasce de uma revelação. Diga para o teu irmão, você é a igreja. Presta atenção no que eu vou falar aqui, uma verdade. Palavra igreja, eclésia, os chamados para fora. Sabe por que está tendo muita derrota no nosso meio? Pessoas derrotadas, pessoas que não conseguem vencer, pessoas que não conseguem. A igreja foi chamada por Deus, tirado do sistema. Que sistema é esse? Mundo. Mas um monte de crente é mundano. Igreja mundana não é igreja de Deus. Igreja mundana não tem nada a ver com Cristo. Jesus disse, eles não são deste mundo, eles estão no mundo, mas não são deste mundo. Por isso que o mundo vos odeia. Nós temos medo que a sociedade, que o mundo nos odeia. Odiaram a mim. Hoje nós queremos ser uma igreja social. Uma igreja, um pé na igreja, outro pé no mundo. Porque nós temos medo. Eu não vi ninguém dando amém. Glória a Deus. Fala, Jeová. Não tem, né? Se fala assim, a igreja é rica, Deus vai derramar bênção. Olha que vai sair milionário. Glória! Louvado seja Deus. Deus chamou a igreja, os chamados para fora, os chamados. Por isso que hoje existe casamento destruído dentro da igreja, por isso que existe crentes fracos, por isso que existe crentes que estão indo para o inferno, porque eles estão na igreja, mas eles não são a igreja. Por isso que Jesus disse, as portas do inferno. Ei, palavra portas está no plural, mas a igreja está no singular.
as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, a minha igreja. O inferno tem várias estratégias para derrubar você. O inferno abre várias portas para derrubar você. E nós hoje estamos mais parecidos com o mundo do que com a igreja cristã ou cristã. Deixa eu falar uma coisa. Aquele que se envergonhar de mim, disse Jesus, perante os homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai. Fala para o teu irmão, a coisa é mais séria. Fala para o teu irmão, a coisa é mais séria. A igreja é um investimento para o futuro. Amém, irmão? A Bíblia diz aqui, terceiro ponto, dar-te-ei as chaves do reino dos... Fala comigo aqui, chaves. Deus deu a quem as chaves? A igreja. A igreja tem a chave, chave é a autoridade, por isso tem muito crente vivendo mediocremente, muito crente pedindo oração, pede oração aqui, pede oração lá, pede oração. Não pode ouvir falar exatamente que aquela irmã ora, e aquela irmã quando ora tudo acontece. Olha, manda meu nome lá, né? Oh, leva meu nome na tal irmã. Oh, ore por mim. Sabe aquele crente? 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Jesus disse, dar-te-ei as chaves do reino. Ei, o reino do céu tem chave. Chave é poder para abrir e para fechar. Isso aqui, que liga essa lâmpada, já disse, é uma chave, um interruptor. Quando você liga, ela acende. Quando você desliga, por isso que Jesus disse, vos darei as chaves do reino. Tudo que vocês desligarem aqui, será desligado. Primeira chave do reino. Oração. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que está a tua vida de oração? Você ora? Ou você espera o R.R. Soares orar e você coloca o copo? Vou colocar o copo perto da televisão. Tem um menino, eu estava dando aula, pastores. E ele fala assim, pastor, aconteceu um negócio com a minha avó. Minha avó tinha aquela televisão de cubo, aquela televisão quadrado. E meu pai foi lá, viu minha avó naquela televisão. Hoje tem Sling, tem aquelas... Meu pai foi lá, um dia fez surpresa para minha avó, tirou aquela televisão e comprou uma de 52 polegadas. Cheguei lá, eu achei que eu ia encontrar minha avó feliz, minha avó triste. Falei, vô, por que a senhora está triste? Você viu o que teu pai fez? Tirou minha televisão e veio trazer essa televisão aqui. Vô, isso aqui é moderno, Sling, pega internet, pega tudo. Eu não quero essa televisão, mas por quê? Aonde eu vou colocar meu copo de oração? Porque a velha colocava o copo em cima da televisão. Como é que ela ia colocar o copo em cima da televisão? Sling. Tem crente que não ora. Tem crente que coloca o copo na televisão. Tem crente que não ora. Tem crente que pega o livro do Bispo Zezinho. Dar-vos-ei a chave do reino. Que chave é essa? Oração. Estava dizendo aqui, o tempo não nos permite. Paulo e Silas tomaram tanta surra, foram colocados no tronco. À meia-noite, livro de Atos capítulo 16, versículo 23 e 24. À meia-noite, o que Paulo e Silas estavam fazendo? Orando. Deus, eu não sei o que aconteceu, mas uma coisa eu sei. Essa é a tua vontade. Eu sei que tu estás aqui. Tu estás comigo. Seja na fartura, na abundância, seja na escassez, seja na doença, seja para a morte, seja para a vida. Deus, tu estás aqui. E os outros presos ouvindo. Sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam abrindo o seu. Ei, crente que não ora, não abre os seus. Igreja que não ora, não abre os seus. Amém, Nando? Está na hora de chegar na empresa e começar a primeira coisa. Vou chegar 30 minutos antes e vou começar a orar. Vou chegar no meu escritório, vou começar a orar. Está difícil? Ora! Está difícil, ora! Sabe por que a igreja cristã existe até hoje? Por causa da oração. Porque a oração abre os seus. Sabe de quem o diabo tem medo? De crente que ora. De crente que ora. De crente que busca Deus. Quando Jesus estava falando, vos darei a chave do reino.
Ele estava falando exatamente quais são as chaves, está no plural. Oração, Paulo e Silas estão lá meia-noite, na cadeia. Se fosse eu e você, pastor William, íamos estar lá reclamando. A igreja nem se lembra da gente. Aquele pastor Marco e pastor Tiago nem vem nos visitar aqui. Aquele povo, fizemos tudo por aquele povo, dávamos as nossas vidas. Aonde eles estão? Não é assim que acontece? Aquele pastor Marco e pastor Manuel não vem aqui. Ninguém nos visita. Vamos mudar de igreja. Vamos mudar de igreja. Isso não vai resolver. Dar-vos-ei a chave. É a igreja? Tem a chave. Diga comigo, só a igreja. Eu tenho a chave do reino para abrir e fechar. Ei, querido, o dia que você tomar uma decisão e começar a orar de verdade, levantar de madrugada para orar, levantar de noite para orar, levantar de dia para orar, Deus vai fazer algo tremendo na tua vida. Sem oração não há vida de Deus. Paulo e Silas estão orando. E a Bíblia diz que Paulo e Silas estão o quê? Cantando louvores a Deus. Fala para o teu irmão, para de reclamar. Para de murmurar. Deus te deu mais uma chave, louvores a Deus. Sabe o que é louvor a Deus? Agradecer a Deus pelo que Ele fez. Tem gente que só murmura, tem gente que só reclama. Está na hora de você começar a louvar a Deus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Josafá, Judá, numa situação, uma grande multidão se levantou contra Judá e contra o rei Josafá. Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. Quando eles começam a buscar o Senhor, o Espírito de Deus vem sobre um certo jovem e começa a profetizar. Aí Josafá então reúne o quê? Levita, reúne os tocadores com a tita e começa exatamente a tocar e começa a cantar. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A sua fidelidade de eternidade a eternidade. Quando eles começaram a cantar, o céu se abriu e do céu veio pedra e matou todo aquele exército. Fala para o teu irmão, para de murmurar. Louve a Deus. Louvor é chave que abre o reino dos céus. A Bíblia diz, Sadraque, Mesaque e Abednego. Está falando de verdades bíblicas. Foram desafiados. E eles entraram nesse desafio. Não vamos nos prostrar diante dessa estátua. Saiu uma ordem que todos aqueles que não se prostrassem diante da estátua de ouro, não vou entrar nesse mérito, se não se prostrasse desse adoração àquela estátua, iam ser lançados numa fornalha de fogo. Aí o rei veio bravo e disse assim, é verdade o que eu ouvi a vosso respeito? Que disseram que vocês não vão se prostrar diante dessa estátua. Olha, os deuses das nações não livraram as suas nações de mim. Vamos ver qual é o Deus que vai livrar das minhas mãos. Não é, seu Zé? Pode cantar vitória já, não é, seu Zé? Muitos pensaram que o fim já tinha chegado. Mas não chegou não. Porque o Deus lá de cima, quando viu um povo adorando, um povo orando, pessoas intercedendo, lembrou do Senhor. Eu vou contar um testemunho que o Seu Zé me deu naqueles dias. Ele falou assim, pastor, eu vou falar. Eu não sei o que aconteceu comigo nesses 21 dias que eu fiquei ali internado. Mas eu vi que eu fui num lugar. E fui num lugar, estava em coma, mas eu vi que fui num lugar. Eu vi as pessoas tudo com o rosto igual. Está aí ele que não me deixa de mentir. Parecia até que eu estava nas Filipinas. O mesmo rosto. E tivemos que passar num lugar. Até que eu ouvi uma voz que disse, ei, não vai por aí. Você vem aqui. E eu comecei a subir. E voltei. Está pensando que acabou? Morreu, acabou? Não acabou não. Está aqui. Ele falou isso para mim. Isso só me remete ao que está na Bíblia. Por isso que a Bíblia diz, aquele que crê no Senhor, ainda que morrer, viverá. Ei, Cristo é um investimento para o futuro. Não é comer, beber, porque amanhã morreremos. Não, isso é pensamento dos ímpios.
Há algo a mais, senão Ele não teria vindo e dado a sua vida por nós. A natureza da igreja, segundo Jesus, é uma natureza de vencedores. Por isso que eu vos dou a chave, para vocês ligarem e desligarem, para abrir e fechar. Sabe o que é porta? Passagem, uma passagem para outra, de mudança ou com ambientes iguais, prisões e cadeias. Está na hora de nós começarmos a usar a chave que Deus nos deu para mudar ambiente em casa, para mudar ambiente no trabalho, para mudar ambiente na igreja, para mudar ambiente em todo lugar, até mesmo na cidade. Porque quando o povo ora numa nação, quando o povo ora numa cidade, Deus começa a se manifestar. Quando o povo começa a louvar a Deus, em vez de murmurar contra o governo, em vez de murmurar contra aqueles que estão aí, começa a louvar a Deus, começa a orar, começa a interceder, comece a clamar, comece a suplicar. Sabe o que Deus vai fazer? Vai mudar o ambiente da nação, vai mudar o ambiente da cidade, vai mudar o ambiente das famílias, vai mudar o ambiente das empresas, vai mudar o ambiente dos negócios. Onde não havia prosperidade, haverá prosperidade. Onde não havia paz, haverá paz. Onde havia doença, haverá cura. Porque Deus nos deu as chaves do reino. Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Jesus disse: mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores.